Olá, eu sou Edson Soares, jornalista responsável pelo blog Jornal Cultura Viva e também pela coluna Fique por Dentro do jornal Folha da Terra de Rio Bonito. E hoje, especificamente, eu estou aqui no município de Tanguá, interior do Rio de Janeiro, município próximo à cidade de Rio Bonito, e vim aqui para justamente conversar com o Rodrigo Medeiros. Ele tem 45 anos, casado, tem 3 filhos, é contabilista, auditor, graduando em Direito e pré-candidato a prefeito aqui no município de Tanguá. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Edson. Queria te cumprimentar também aos leitores do blog Cultura Viva e também da coluna Fique por Dentro do jornal Folha da Terra. O senhor é nascido e criado aqui no município de Tanguá? Não, Edson, eu sou nascido na cidade de São Gonçalo. A minha relação com Tanguá teve início no ano 2000. Portanto, eu estou em Tanguá desde o ano 2000, 20 anos de Tanguá. Já conhece bem o município, né? Sim, eu me orgulho muito disso, de conhecer realmente a cidade. Quando pensa nele, o que mais vem à sua mente? Na verdade, o que eu penso em primeiro momento é que Tanguá é um bom lugar para se viver. Uma cidade de um povo ordeiro, pacato, um povo muito acolhedor, assim aconteceu comigo, né? E que se orgulha muito da sua história. É uma cidade muito nova, que tem orgulho dos seus avanços, das suas conquistas, mas que tem desafios muito sérios a serem superados aqui e que eu acredito tem muito potencial para poder avançar na direção da superação desses desafios que eu citei. O que o senhor já fez assim, de mais relevante para a população local, uma vez que eu sei, o senhor já foi secretário de Educação, sim, mas já atendeu outras pastas também, né? Sim. Bom, eu me orgulho muito da relação que eu estabeleço com a cidade, com toda a população, né? Com o cidadão tambaense, que me abraçou de uma forma muito especial. Eu tive em 2005, eu cheguei em 2000, mas a partir de 2005 eu tive minha primeira experiência na administração pública aqui em Tanguá. E foi realmente muito especial. Eu fui secretário de Educação, Esporte e Lazer durante 8 anos aqui. Mas eu, enquanto fui secretário de Educação, eu também tive a oportunidade de estar à frente de outras pastas, acumulando essas funções. Então fui também secretário do Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins, fui secretário de Cultura e Turismo do município, fui chefe de gabinete do então governo que eu trabalhei e também fui secretário de governo. Isso aí te deu uma base boa política, né? Me permitiu conhecer a cidade de um ponto de vista holístico, entendendo e percebendo, reconhecendo o sentimento, identificando qual era a perspectiva que as pessoas tinham da cidade, as suas projeções, e a partir daí isso tem colaborado muito, inclusive, no desenvolvimento dos meus projetos para Tanguá. O município de Tanguá, um município pequeno, localizado no exterior do Rio de Janeiro, deveria ser mais fácil para sanar os problemas, pelo menos os menores, né? Como pré-candidato a prefeito de Tanguá, que postura terá frente, se eleito for, né, frente a essa realidade? Primeiro é preciso que nós entendamos que Tanguá é o último município da região metropolitana. Portanto, a gente realmente tem uma característica de interior, mas ainda somos um município da região metropolitana. E a se apropriar disso é algo muito importante, essa característica de interiorana, porque a gente está a 60 quilômetros da capital cultural do país, que é a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um potencial enorme aqui, nós somos cortados pela principal rodovia do país, logisticamente nós estamos numa posição central e estratégica, no meio do caminho para o norte do estado. Nós temos aqui uma alça de acesso para a região serrana, aqui por Cachoeiras de Macacu e Friburgo. A gente está muito próximo do arco metropolitano, que pode ser acessado ali por Marília, sem falar que nós estamos a 60 quilômetros do Rio. Portanto, eu vejo que a gente tem assim, muito potencial para ser desenvolvido e eu acredito muito na nossa capacidade de colocar isso em prática e fazendo com que o turismo fortaleça, com que a geração de empregos aconteça a partir dessa logística nossa favorável, né? E a ambiência, a forma como o cidadão tanguaense se posiciona frente a quem nos visita é algo sensacional. É uma cidade pacata, ordeira e um povo muito acolhedor. O que de melhor o senhor analisa no município de Tanguá que merece mais investimento? Eu não diria que é o que de melhor, mas assim, uma área que me incomoda muito e eu vejo um potencial enorme é a questão do turismo aqui. Eu acho que a cidade de Tanguá, sobretudo no momento que está vivendo, com o esporte de
esses esportes individuais, bike, motocross, os bugreiros, as pessoas estão descobrindo o Tanguá. A Lagoa Azul é um potencial que tem sido decantado no país todo. A gente tem recebido visitantes, mas a gente tem a belíssima Cachoeira de Tomascaz, a gente tem aqui um centro gastronômico interessante que passa pelos restaurantes na área rural, como Marilene, Lau, Tom Zé. Aí tem laticínios aqui importantes, como o Leitão, como a queijaria Minas Rio, que hoje funciona lá na Mamona. Enfim, a gente tem a Serra do Barbosão, que tem hoje instituído no município um potencial fantástico, um parque natural municipal da Serra do Barbosão, que precisa ser cuidado, preservado e garantido, porque é realmente um potencial turístico e ambiental. E muita gente nem sabe desses lugares, né? Sim. E isso tem a ver também, Rodrigo, com publicidade, né? Sim, é verdade. Então você acha que essa publicidade do município merece ser mais alavancada? Não tenha dúvida, sobretudo no que diz respeito à prospecção da cidade dentro do seu trade turístico. A gente está a 60 quilômetros da capital cultural do país, que é o Rio de Janeiro. Nós somos aqui cortados pela principal rodovia do país, que é a BR-101. Não há um semáforo entre nós e a capital do Rio de Janeiro, e a gente tem que explorar isso, apresentando para as pessoas que é possível você vir aqui pertinho, rapidinho, e chegar num lugar onde você vai ter uma ambiência rural. Nós temos aqui um projeto fantástico chamado Circuito da Laranja, onde quem nos visita conhece as propriedades rurais, vai conhecer o engenho de farinha, vai conhecer aqui os pomares e vai descobrir que é possível se divertir sim, estar num ambiente agradável, bem pertinho com um ambiente de interior. E em família também. E em família. Entre os problemas existenciais, Rodrigo Medeiros, a saúde e a educação, de fato, são os quesitos que mais sofrem ano após ano. Nós sabemos disso, né? Então, qual a sua proposta central para reduzir o máximo possível, essas dificuldades? É preciso que nós entendamos que o município de Tanguá é um município muito novo, um município que tem 24 anos apenas. E a gente se orgulha da nossa história, porém, acho que a gente precisa realmente avançar. No campo da saúde, nós temos profissionais extraordinários aqui no município, muito bem qualificados de verdade, mas a estrutura de saúde precisa sofrer investimentos corajosos ali, investimentos reais. A gente não tem ainda aqui um centro de imagem e diagnóstico nessa cidade. Nós não realizamos nenhum tipo de procedimento de cirurgia eletiva, seja ela catarata, que é uma cirurgia que tem muitas pessoas aqui, existe uma demanda reprimida muito grande, cirurgias como hérnia, mioma, vesícula, apendicite, uma perineoplastia, uma varicocele, enfim, são cirurgias de menor potencial agressivo, mas que são muito importantes e que a gente não realiza aqui. A gente acaba tendo que encaminhar para regulação para fazer isso fora, e isso vai criando uma fila de espera, uma demanda reprimida enorme. A gente precisa empoderar a nossa rede, fazer um investimento pesado também na atenção básica, fortalecendo o papel dos postos de saúde da família, dando uma autonomia maior e um investimento na presença, do fortalecimento dessa equipe, para poder fazer com que a gente aproxime as agendas de consultas eletivas. Isso é uma dificuldade, realmente demora muito aqui. Então eu acho que no campo da saúde, a gente precisa fazer esse tipo de investimento. No campo da educação, e aí com a licença de quem foi secretário de Educação e conhece um pouco essa rede, a gente hoje só tem 2 creches em funcionamento no município. A creche Tereza Campins e a creche Osíris Silva aqui no centro de Tanguá. Portanto, as crianças de Duques, Pinhão, as crianças do Bandeirantes, as crianças de Poço dos Coutinhos e toda a área rural precisam ter investimento nesse campo do creche e pré-escola. Diferente não é na implantação de uma agenda de escola de tempo integral no município. Nós temos hoje 16 escolas no município e a gente precisa saber colocar na agenda da gestão a implantação da rede de tempo integral. Particularmente, eu acho que isso deve começar pelas escolas da área rural, é algo que eu pretendo fazer se as coisas acontecerem da forma que a gente está se programando. Em todo o município, os residentes do interior sofrem com questões de iluminação, estradas precárias e até pobreza extrema. Em alguns casos, claro, né? Que esperança esse pessoal pode ter, Rodrigo, caso você seja eleito? Tanguá se desenvolveu às margens da rodovia, né? A área urbana ela está ladeando a principal rodovia do país que corta a cidade.
Porém, a nossa Constituição territorial, ela é eminentemente rural. Portanto, a gente tem um potencial rural, agrícola e turístico enorme. É preciso que esse potencial seja trabalhado de forma a preparar as estradas, fazer um investimento real na área rural, no interior da cidade. Então isso requer que nós tenhamos aqui uma atenção realmente numa patrulha mecanizada que mantenha estradas vicinais, segundo, que apoie o produtor rural, fazendo com que a área rural seja incentivada, fortalecida, impedindo o êxodo, a retirada, a saída dos moradores do campo para virem buscar espaço na área urbana que está sendo cada vez mais competitivo. A estratégia para isso é o empoderamento da área rural. Por isso eu acho que a gente precisa ajudar o produtor a escoar a sua produção. Note, uma caixa de laranja, que é o nosso principal produto agrícola da cidade, hoje está sendo vendida até a R$ 22,00 na área rural. Ao passo que se você for vender a dúzia da laranja, você consegue apurar algo em torno de R$ 80,00 por uma caixa, quase 4 vezes mais. O que é preciso? Fazer com que nós desenvolvamos o nosso potencial. A partir daí a gente precisa implantar uma feira livre aqui agrícola, a gente não tem na cidade, todas as cidades do nosso entorno têm feira livre, nós não temos. Fortalecer e empoderar o mercado do produtor rural, que é na beira da rodovia, mas que hoje está ali acabado, sucateado, realmente destruído, e isso seria importante demais para ajudar o nosso produtor a aproveitar os passantes pela rodovia e também resgatar algo que está na memória cultural e histórica dessa cidade, que é a Feira do Portinho, lá no centro da Poça dos Coutinhos, e que eu tenho o desejo de reimplantar ali ao lado da Igreja Católica, a Capela de Santana. Eu acho que se a gente realmente estruturar, dando empoderamento para a área rural, apoiando o produtor, a gente fortalece também a nossa identidade cultural e turística da cidade. Como o senhor pretende dialogar com os governos estadual e federal frente às necessidades do município? É preciso que nós reconheçamos as dificuldades que nós temos aqui e, de uma forma republicana, se relacionar com outras instâncias de governo. O governo do Estado tem um papel fundamental, sobretudo no que diz respeito à construção de autonomias aqui. A gente ainda não tem um destacamento de bombeiro militar aqui, a gente não tem aqui ainda mais do que uma companhia, a gente precisa estruturar, dialogar, pensar as estruturas de segurança, a gente precisa desenvolver aqui o nosso potencial industrial, o nosso parque logístico, Eu penso na construção e na necessidade imperiosa de um condomínio industrial aqui, e isso, se bem pensado, junto às agências de fomento do Estado, como a CODIM, isso pode nos ajudar enormemente no aproveitamento e na geração de emprego aqui. Bom, enfim, acho que a gente precisa se relacionar de forma equilibrada, republicana, mas pragmática. Os objetivos são esses, os desafios estão colocados e como vamos fazer para superar? Porque isso concorre para o sucesso e o atingimento de objetivos comuns, tanto em nível estadual quanto em nível federal.